pela palavra de Deus. O tema de hoje, irmãos, é antes de partir. Abram as suas Bíblias comigo, aqueles que a trouxeram, aqueles que não trouxeram, vai estar projetado. João capítulo 13, do verso 1 ao verso 11, eu vou ler até o final do 11, mas na verdade eu vou usar especialmente o versículo 1, mas vamos fazer a leitura desse texto. Isso. João capítulo 13, versículo do 1 ao 11 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este que é o Pai, tudo confiará às suas mãos, e que ele virá de Deus e voltará para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se dela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais que está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus sabia que a sua hora estava chegando, e que ele iria passar, e por tudo que ele iria passar dali a poucos dias. E eu acho maravilhoso o olhar do discípulo João acerca desse acontecimento. Ele detalha algo que está presente no seu evangelho somente. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o momento crucial da história da humanidade estava se aproximando. Jesus tinha plena ciência do que tudo que lhe iria acontecer. Em outras ocasiões ele explanava sobre a morte, sobre tudo que ele iria ter que passar, a cruz. E o apóstolo Pedro sempre lhe interpelava dizendo: Senhor, vamos mudar de ideia, vamos mudar de assunto, não é bem assim. Mas eu fico imaginando, irmãos, na mente humana de Cristo, o que passava naqueles momentos, naqueles instantes, naquele tempo em que ele sabia o que lhe iria acontecer. É válido lembrar que ele era Deus, mas ele também era homem. E sendo Deus, ele conhecia o seu destino. Sendo Deus, ele conhecia o que lhe viria dias após. Mas como homem, ele pedia, e tanto é que pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Fico pensando, irmãos, e imaginando. E eu fiquei com isso na mente, meditando nisso durante a tarde, dentro dessa liturgia, a festa de Ramos, o domingo de Ramos, um domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que marca, o início desse período que é tão importante para nós cristãos. Maior do que o nascimento
A morte, a ressurreição de Cristo, elas são o que traz significado ao cristianismo. Tanto é verdade que se Paulo disse, Jesus não tendo ressuscitado, em vão é a nossa fé, de nada se aproveita. Tirar-se a ressurreição de Cristo, não fica absolutamente nada. E eu fiquei pensando sobre essa ideia, daquilo que passava pela mente de Jesus, naqueles momentos que ele iria passar. Não sei quantos assistiram um filme já antigo, que se chama Antes de Partir. Os dois principais atores do filme, o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, né, um bilionário chamado Edward Cole e o mecânico Carter Chambers, são pacientes terminais de um mesmo quarto hospital. Quando se conhecem, resolvem escrever uma lista de coisas que desejavam fazer antes de morrer, e fogem ali do hospital para cumprir com aquela lista. Não sei quantos assistiram esse filme, mas relata exatamente, talvez, a sensação de que a morte estava perto, e de que nós tínhamos que aproveitar ao máximo para fazer tudo o que estava no nosso alcance. Eu fiquei pensando sobre isso e trazendo, obviamente, irmãos, mal comparando, né? Mas é a mesma sensação da morte iminente. Jesus estava na mesma condição. Jesus estava em um estado terminal do seu ministério. E notem, irmãos, o grande desafio que esse texto nos propõe. Que legado você deixaria se morresse hoje? Que pergunta profunda, irmãos. O que as pessoas sentiriam se hoje fosse o dia da sua partida? E amanhã acabou. Quem fez, fez. Não vai ter mais amanhã. O que as pessoas diriam sobre você? Isso é legado. O que as pessoas sentiriam a seu respeito? Isso é legado. O desafio, o texto nos desafia demais, pois Jesus sabia que morreria na Páscoa. Ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriria o propósito especial do Pai para salvar todos aqueles que são eleitos, foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. O detalhe aqui é o que o apóstolo João destaca. E ele amou os seus, e amou até o fim. Irmãos, Jesus nos deixou nenhum legado financeiro, nenhum bem financeiro, nenhum legado material. Ele impregnou em nossa mente e na mente desse jovem apóstolo a forma como ele amou as pessoas. Assim podemos dizer que o legado de Jesus é a forma como ele amou, e os amou até o fim. Essa, irmãos, é a maior herança que alguém poderia receber. Nada se compara a esse amor que nós cantamos, que nada nos separa, nem morte, nem vida, nem principados ou potestades, nada pode nos separar desse amor. Essa é a nossa maior herança. E que herança maior alguém poderia nos deixar para amigos, filhos, conhecidos? João se apresentava da seguinte forma: eu sou aquele a quem Jesus amava. Ele é chamado como o apóstolo do amor, e de fato Deus é todo amor, e repetiu o mesmo João mais tarde em 1 João capítulo 4 versículo 8. A pergunta crucial para a nossa vida hoje: que legado nós deixaremos? Será que nós, como cristãos, seremos capazes de marcar a vida das pessoas que nos cercam como aquele que amou até o fim? Quantos testemunharão desse amor? Talvez na nossa lápide, né? Quem poderia dizer:
e escrever, ter a coragem de escrever: aquele que amou os seus e os amou até o fim. Boa ideia, né, para escrever, né? Mas seria só uma palavra? Seria só um versículo bíblico? Ou seria uma realidade? Seria essa talvez a forma que seríamos lembrados? Seria esse o legado deixado por nós? Quantos lamentariam a nossa ausência? Quantos sentiriam e chorariam a nossa falta? Que essas perguntas, elas nos incentivem a pensar em que testemunho nós queremos deixar. Às vezes, irmãos, quando nós pensamos em herança, em legado, nós pensamos em o que nós vamos deixar para os nossos filhos. É sempre a pergunta que nós fazemos, né? Se eu morrer hoje, o que vai ficar para os meus filhos? Nós temos em nossa mente impregnado os bens materiais, a coisa que vai fazer diferença na vida dos nossos filhos. Mas a nossa atitude de amar, a nossa forma de amar, a nossa capacidade de amar e de amar até o fim. Irmãos, aqui o processo e a forma, a dinâmica de Jesus expressa nas palavras do apóstolo Paulo é um amor contínuo, um amor que não se acaba, um amor que não tem começo, não tem meio e não tem fim, é um amor eterno. Esse é o amor de Deus por nós, e as perguntas tais como feitas possam nos fazer pensar: será que seremos conhecidos como apóstolos do amor? Será que como igreja seremos conhecidos como a igreja que amou e amou até o fim? São perguntas duras, irmãos, e nós temos uma certeza: todos nós vamos morrer, inevitavelmente a morte é uma certeza, e as pessoas que vão ficar mais um pouco, possa ter em suas mentes e corações uma doce recordação do nosso amor, um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor prático, um amor não só de palavras, mas um amor de ações, um amor não só de fachada. A igreja, muitas das vezes, ela é pega em sua incoerência, ela é pega, dizendo algo e não vivendo aquilo que diz. Somos hipócritas. Irmãos, não tem como negar que somos hipócritas. Talvez essa palavra soe doloroso para você, que você assuma isso. Porque, irmãos, não precisa ser um expert, nem um teólogo muito experiente para fazer uma leitura da igreja dos nossos dias e ver que de fato nós muito pouco temos amado. Não precisa ir muito longe, não precisa cavar muito para achar as nossas hipocrisias, as nossas misérias, a nossa falta de amor. Mas há esperança, porque esse nos amou e nos amou até o fim. Isso não muda, e glória a Deus porque isso não muda. Deus é maravilhoso, irmãos, e enche o nosso coração com esse amor. Nada pode nos separar desse amor. Ele está perto de nós, e tal como Jesus, ele pensava: o que eu vou fazer antes de partir? O que eu vou fazer com os últimos dias que me restam? Eu vou amá-los, e amá-los até o fim. E assim ele fez. Ele cumpriu o plano perfeito de Deus e se entregou no madeiro, para que nós aqui estivéssemos reunidos,
para que nós fôssemos hoje tocados por esse amor e saiamos daqui com a missão de simplesmente manter vivo o legado deixado por Ele. É óbvio, irmãos, nós nunca conseguiremos alcançar o nível de amor que Ele alcançou, e talvez nem esse seja o propósito, mas com certeza Ele nos deixou um grande exemplo, um exemplo a ser seguido, e que nós possamos nos inspirar e pensar: o que eu faria da minha vida hoje se fosse os meus últimos dias? O que eu faria antes de partir? Que a nossa resposta esteja consoante, coerente com a resposta de Cristo. Ele nos amou e nos amou até o fim. Esse era o desejo do seu coração antes de partir, e que nós possamos pensar sobre isso e nos recordar daquilo que Ele fez. A semana que vem vai ser uma semana, na sexta-feira santa, os dias que relembra-se a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Como eu disse, a maior data do calendário cristão. Que nós possamos, irmãos, nos dedicar essa semana, não por sacrifício, mas por saber que Ele nos amou, não porque nós precisamos fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito, Ele já morreu, Ele já deu, Ele já pagou o preço que havia de ser pago por nós. Nós não precisamos mais nos sacrificar, nós simplesmente precisamos entender o quanto Ele nos ama e o quanto nós somos amados, e temos que deixar vivo esse legado de amor. Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, não somos dignos, Senhor, não merecemos, não temos palavras, mas a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia que dura para sempre, nos levanta. Nós caminhamos, Pai, em meio a um deserto nas nossas emoções, um deserto na nossa vida espiritual. Quantos, Senhor, se encontram hoje em uma terra seca, marcada pela dor, pelo sofrimento, pelas tristezas dessa vida. Quantos hoje, Senhor, que se recebessem a notícia, você tem alguns dias de vida, olhariam para essa oportunidade e fariam tudo o que não fizeram durante a vida. Mas o Senhor, Pai, quando sabia o seu destino, quando sabia que a cruz era o seu destino, que a morte lhe espreitava, um único sentimento tomou o coração: o amor. Deus, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a amar como o Senhor nos ama. Nos ensine, Senhor, nos ajude, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós ansiamos, Pai, por nos tornarmos homens e mulheres que amam, e não só amam por palavras, mas amam com verdade, amam com gestos, amam com palavras também. Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, cada coração. Cremos que o Senhor é o Deus de milagres, e que mesmo estando caminhando em meio a um deserto, o Senhor pode tocar,
curar a nossa vida, restaurar os nossos sonhos, nos amar, Senhor, e nos ensinar a amar. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida aqui presente. É a oração do meu coração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora por um momento